O que realmente significa levar um contrato de fotografia e filmagem a registro no cartório? Você sabe se precisa realmente fazer isso e qual a diferença de um contrato que foi para cartório e não foi? Essa e várias outras dúvidas serão respondidas aqui, ó. Por isso, você hoje vai entender e aprender o que é verdade sobre registrar um contrato no cartório, os mitos que nós sempre ouvimos falar sobre essa temática e, na verdade, não fazem sentido. O que realmente o fotógrafo precisa entender para ter um contrato seguro e o que realmente torna um contrato válido. Vamos falar agora no início sobre o que realmente é verdade sobre esse contrato, que nada mais é do que um documento da prestação do serviço de fotografia e filmagem. Para isso, a gente vai direto lá na fonte. A legislação, ela diz que esses contratos, para que eles tenham validade, eles precisam de 3 elementos essenciais. O primeiro deles é a capacidade das partes. O que isso quer dizer? Quem for contratar, tanto você, fotógrafo, videomaker, quanto o seu cliente, precisa ter o que a lei diz e entende como capacidade. Ou seja, menores de 18 anos, por exemplo, não têm capacidade civil plena de contratar. Então, obrigatoriamente, eu preciso contratar com alguém maior de 18 anos. E aí já fica a dica, um ensaio de 15 anos, uma festa de uma debutante, não faz sentido você assinar contrato com a aniversariante, mas sim com os pais ou responsáveis. Outra questão que é lógica também é estar nas plenas condições mentais. Para aquele momento que eu vou dar a minha anuência, eu vou dizer sim, eu concordo com todos os termos. Obrigatoriamente, o agente que está assinando, ele precisa ter capacidade de entender plenamente tudo que está escrito ali. Não pode estar com um parafusinho a menos e não ter condições mentais de discernir, de entender o que é que está acontecendo. O segundo elemento é um objeto lícito. Vamos lá. Objeto significa o que vai ser feito nesse contrato, que nesse caso é a prestação do serviço de fotografia ou filmagem. Então, essa prestação, ela precisa ser lícita, ela não pode ser proibida por lei. No nosso caso, totalmente lícito, totalmente permitido por lei, a prestação do nosso serviço de fotografar e filmar. Só para vocês compreenderem o que seria um objeto ilícito, algo que está proibido ou que a lei não permita. Sei lá, eu vou, por exemplo, vender a prefeitura aqui da minha cidade. Eu vou fazer um contrato de transporte de drogas. Como que você se sente sendo o dono da maior plantação de maconha já vista em Curitiba? Em Curitiba ou no Paraná ou no Brasil? Talvez no Paraná. Sensação é zero, neutra. Não tem sensação nenhuma. Isso é ilícito, então óbvio que eu não posso contratar esse tipo de situação. E o terceiro elemento é que a forma do contrato, ela não esteja em desacordo com a legislação. No nosso caso, não há uma legislação que coloque formalidades específicas para o contrato, comparando a compra e venda de um imóvel, que tem que ser feito lá no cartório, tem toda uma formalidade por trás. Então, sim, a forma como a gente faz pode ser tanto contrato físico quanto digital, não importa a fonte que você vai usar, quantas páginas vai ter, a lei não determina isso, então fica a critério das partes estabelecerem essas regras. E intrínseco a esses 3 elementos, nós também temos a livre manifestação da vontade das partes. Não pode, por exemplo, existir uma coação, um contrato que eu assino com uma arma na minha cabeça, né, me coagindo a assinar, ele não tem validade. Vamos lá, Shrek! Assina! Anda logo, Shrek! Assina, Shrek! Assina!
Então as pessoas que vão assinar, tanto o profissional da fotografia e da filmagem quanto o cliente, precisam estar de livre e espontânea vontade, estabelecendo e aceitando aquelas regras. Em resumo, estou assinando porque eu quero assinar. Beleza, a gente já sabe então como que funciona, né? O que é verdade, que puxamos lá da base dos contratos. Vamos entender também quais são os mitos que existem aí sobre os contratos e cartório. Eu ouvi já muita gente falando que registrar o contrato em cartório dá muito mais força e legalidade para ele. Mas, olha só, isso é um mito, porque o cartório ele não valida o contrato. Se você chegar com um contrato no cartório, ele não vai dizer sim, agora esse documento tem validade. Não, não é assim que funciona. Porque o cartório ele apenas executa 2 atos. O primeiro deles é o reconhecimento de firma. Você já deve ter feito isso alguma vez aí na sua vida. Assinou um papel, um documento, você vai lá no cartório e eles dizem o seguinte: essa assinatura corresponde à assinatura do fulano de tal, conforme está escrito aqui. Foi ele que assinou esse documento. Isso garante o quê? Que depois as partes simplesmente não digam, não, mas aquela assinatura não é minha. O cartório, ele vai reconhecer que aquela assinatura é sua. E o segundo ato é o registro público do contrato. Esse registro, ele vai dar publicidade àquele ato jurídico. Ele vai comprovar, por exemplo, que aquele documento foi assinado naquela data, naquele local. E qualquer pessoa que queira ter acesso a esse documento, ela poderá indo até o cartório. Mas tornar um contrato de fotografia e filmagem público não faz muito sentido, porque a gente não precisa disso, afinal ele é um contrato particular. Falei muito prestação de serviço, prestação de serviço, prestação de serviço. E olha só que legal, com as certificações, as assinaturas digitais, esse reconhecimento de data, de local, de quem assinou ficou muito mais fácil, porque a própria tecnologia já vai fazer isso para você. Então por que não usá-la a seu favor nesse caso? A certificação digital, por exemplo, já reconhece via log o CPF de quem assinou, a data, enfim, já contém essas informações. Mas olha só, se o contrato tiver mal escrito, as cláusulas não são claras, ele dá margem para várias interpretações, não está em conformidade com as leis, com as normativas. Enfim, é um contrato que não tem equilíbrio. Unilateral, traz vantagem demais só para uma das partes e desvantagens para outra parte. Não é o cartório que vai consertar isso. O que o fotógrafo precisa entender é que o valor jurídico, ele não está na forma, no formato desse contrato, mas sim no conteúdo dele. E aí vale eu frisar aqui, ó, e bater como eu bato nessa tecla a vida toda. Cara, um contrato que ele é burocrático e ele tem muita formalidade, ele dificulta o acesso das pessoas. Fica difícil para todo mundo compreender. Então, se o conteúdo é tão importante assim para o contrato, por que não facilitar isso, tirar esse juridiquês que na verdade não é necessário? A lei não diz em momento nenhum, em lugar nenhum, que precisa ter esse tipo de linguagem. Sim, pode ser uma linguagem acessível e, aliás, ter uma linguagem, uma forma de escrita que melhora o entendimento, facilita inclusive para que as partes tenham ainda mais ciência e noção daquilo que elas estão assinando. Cláusulas mal escritas ou genéricas que trazem mais de uma interpretação, enfim, que está difícil, confuso, cheio de juridiquês. Nada disso vai proteger ainda que tenha reconhecimento das firmas, das assinaturas, tá? Pensa comigo, um contrato que não tá legal, um contrato ruim, ele é como um colete à prova de balas, só que de papel. Não adianta nada ele parecer um documento rigoroso e tudo mais, e na verdade, na hora do tiro, ele não vai te proteger em absolutamente nada. O que faz então esse contrato se tornar fraco?
cláusulas genéricas copiadas da internet, feito por uma IA genérica, sem adequação e sem conhecimento lá do campo de batalha, a falta de regras estabelecendo os prazos, o que acontece em caso de cancelamento, não estipular direitinho quais são os direitos autorais, principalmente o direito patrimonial do autor, que é conteúdo de vários outros vídeos aqui no nosso canal, inclusive, e também os direitos da pessoa fotografada, o direito de imagem do seu cliente. Fraco também é aquele contrato que deixa brechas para outras interpretações, e você tem que sempre lembrar de uma coisa: o contrato ele é vivo. Contrato engessado que não muda também é muito perigoso para você. Afinal de contas, tudo muda. Nós mudamos, o comportamento de consumo dos nossos clientes muda, o próprio público que a gente atende vai mudando, a tecnologia influencia em tudo isso, então não faz sentido nenhum você usar um contrato textão no Word lá dos anos 2000, ou achar que o teu contrato tá ok agora e ele vai ter a mesma segurança para o resto da sua vida. Não, você precisa de tempo em tempo dar uma boa olhada no seu contrato e fazer as atualizações que são necessárias, tá? A não ser que você já seja aluno dos modelos de contrato visual, você vai ter acesso aí a todas as atualizações também. Falando em mudança, é importante a gente falar sobre uma alteração aí nesse universo dos contratos, que foi a introdução da tecnologia para as assinaturas. Porque o mundo mudou e o direito, por óbvio, teve que se adequar a isso tudo. Em 2001, o Brasil criou uma infraestrutura de chaves públicas, chamada de ICP Brasil, através de uma medida provisória. É um sistema oficial que dá veracidade para as assinaturas digitais através de criptografia. Em resumo, essa medida provisória diz que todo documento que passa por essa certificação através do ICP Brasil, a assinatura vai ter a mesma validade jurídica da sua assinatura a punho, manuscrita. A diferença é que, claro, é muito mais fácil, né? Você não precisa estar pessoalmente ali assinando, as duas pessoas estarem presencialmente ou ter que mandar um papel pelo correio até a outra pessoa para assinar. Você pode fazer isso praticamente ao mesmo tempo em lugares totalmente distantes. Isso abriu espaço para várias plataformas que utilizam esse sistema de criptografia e de chaves públicas a operarem dentro dessa base legal. Aí, como exemplo, a gente tem a ClickSign, a DocSign, a Authentic e várias outras, tá? Essas plataformas, elas vão registrar dados nesse documento como a hora da assinatura, a data, quem assinou, em qual dispositivo e, principalmente, vão garantir que esse documento ele não seja alterado depois. E caso ele seja alterado, vai perder essa criptografia, essa certificação aí. Então, esses registros com certificação, eles vão ter validade jurídica, são aceitos na justiça porque eles vão cumprir dois principais requisitos. A autenticidade, que vai garantir que a pessoa que assinou é quem fez a certificação, e a integridade também, porque vai garantir que esse documento aí ele não seja alterado depois. E aí em 2020, para melhorar ainda mais e estar de acordo com essas mudanças todas, veio uma nova legislação para estabelecer critérios sobre as assinaturas digitais. Para não sair fumacinha da nossa cabeça, eu vou deixar para esmiuçar bem esse tema das assinaturas em outro material, em outro vídeo. Mas é importante a gente saber que foram criadas novas categorias. E essa que passa pelo sistema de chaves do ICP Brasil é chamada de assinatura eletrônica qualificada e continua sendo a que mais dá garantia de veracidade e conformidade. Ainda é a mais segura, tá? Mas tem uma outra alternativa que é bem legal aqui de comentar com vocês, que é a assinatura através do sistema gov.br,
que é gratuito, praticamente todo cidadão já tem seu cadastro lá no Gov, né, que por óbvio é do governo federal. É gratuito também e é muito fácil de utilizar. Se o teu cliente recebeu pelo WhatsApp o PDF com o seu contrato, ele pode assinar pelo próprio celular e te enviar novamente. Essa assinatura, ela está regulamentada por essa nova legislação de 2020, apesar de não passar pelo sistema de chaves públicas, você pode sim utilizar, e aí eu oriento a colocar em seu contrato uma cláusula dizendo que, caso você use esse sistema do Gov, ambas as partes que estão assinando, tanto você quanto o seu cliente, vocês aceitam a assinatura do Gov como anuência, como ciência, concordância. Ou seja, vocês estão dizendo que aceitam os termos e que aquela assinatura eletrônica ali pelo Gov, ela é prova de que sim, vocês dois estão assinando. Além de a gente utilizar todas essas vantagens da tecnologia a nosso favor, é importante a gente também usar outros instrumentos para dar ainda mais força para esse nosso documento. E aí vale sempre ter em mente que o contrato, ele não foi feito, vou frisar, ele não foi feito para juízes, advogados e promotores. Na maioria das vezes, quem vai assinar o contrato são pessoas que não têm familiaridade com o direito, com esse tipo de linguagem. Então, quem deve entender o contrato não são os juristas. Quem deve entender é você, fotógrafo e videomaker, e o seu cliente. E sim, os juízes também vão preferir isso, tá? A gente tem inclusive estudos aí que apontam que a maioria dos juízes prefere a utilização de elementos visuais para facilitar a compreensão. Me diz, que juiz que vai querer ficar perdendo tempo lendo um monte de coisas que não fazem sentido e que são difíceis de serem compreendidas, se o contrato pode ser muito mais simples e ter a mesma segurança ou até mais, porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Quer que seu contrato também tenha mais força? Utilize uma estrutura visual. Afinal de contas, quando está tudo organizado, isso gera muito mais confiança para o cliente e, consequentemente, vai gerar muito mais autoridade para você. Não esqueça também, jamais, de todas as cláusulas essenciais, e tem vídeo aqui no canal sobre isso também, tá? Regras de cancelamento, armazenamento de imagem, direito autoral, direito de imagem, Lei Geral de Proteção de Dados, prazos, entregas, enfim, tudo que envolve o nosso trabalho no dia a dia. Todas essas regrinhas devem estar lá. E é por isso que não adianta pegar o contrato do coleguinha e achar que vai resolver todos os seus problemas, não. Muito menos ir lá numa IA genérica e achar que ela vai entregar um contrato que vai te trazer a mínima segurança que você precisa para poder trabalhar respeitando o seu cliente, se protegendo e principalmente tendo mais qualidade de vida, porque você vai dormir muito mais tranquilo também. E o principal, ter coerência entre o que está escrito no contrato, as regras estabelecidas e a sua prática no dia a dia. Não adianta você simplesmente descumprir aquilo que você combinou e que era a sua obrigação. Se você estabelece que vai entregar, por exemplo, as fotos em 30 dias, não há contrato nenhum no mundo que te salve se você entregar em 90. Por isso você deve ter sempre muita coerência, tá? Mas eu já vou facilitar a tua vida para você ter acesso imediato. Já saí usando hoje mesmo modelos de contrato visual. E sim, eles são super práticos, rápidos. Em menos de 3 minutos, com 3 passos simples, você já sai usando. Você só vai escolher um modelo adequado para o trabalho que você vai fazer, preencher com os seus dados e enviar para o cliente, que, como a gente falou hoje, pode ser feita assinatura até de forma eletrônica. Você vai receber um verdadeiro arsenal de documentos, tudo que você precisa para o seu negócio estar blindado, para você ter muito mais segurança. Eles são totalmente editáveis no Canva, e para nós que trabalhamos com Photoshop, nós sabemos que Canva é infinitamente mais fácil. Então você não vai ter dificuldade quanto ao uso do Canva. Vai ter acesso a tutoriais em videoaulas, a nossa comunidade exclusiva no WhatsApp, suporte e muito mais. Ó, aqui é uma dica de coração. Se eu fosse você, eu não continuaria
sem esse material, tá? Por isso, clica aqui ó, na descrição do vídeo e já seja um fotógrafo protegido agora mesmo. Vem comigo. E resumindo aqui para você, o contrato de fotografia e filmagem, ele não precisa ser registrado em cartório para ter validade e força jurídica. Ele precisa sim desses princípios: vontade livre das partes, capacidade, objeto lícito e não proibição em lei. O cartório ele só vai dar publicidade e vai confirmar que aquela assinatura é da pessoa que realmente estava lá assinando. Mas hoje a tecnologia já assume muito desse papel. Mas nunca se esqueça, contrato bom não é aquele que tem uma forma definida que parece contratão jurídico, né, cheio de palavras difícil. Não. Contrato bom é aquele que tem conteúdo bom. Se for fácil de ler, melhor ainda. Perfeito. Melhor que isso, só se você já se inscrever aqui no nosso canal, comentar qual o tipo de contrato que você usa no seu dia a dia. Se tiver alguma ideia legal de conteúdo pra gente gerar aqui, manda aqui nos comentários também. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tamo junto!